Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Notícias? Jornal das 10, edição de Vanessa Cruz. E Vanessa, André Ventura acusa Luís Montenegro de ter medo e de ter sido esse o motivo para marcar presença no almoço de Marcos Mendes logo no primeiro dia oficial de campanha para as presidenciais. Foi num almoço na Batalha que o presidente do PSD e primeiro-ministro fez um pedido: que não se brinque aos votos nas presidenciais e que se concentrem as preferências dos eleitores em Marcos Mendes. André Ventura, na reação, diz que é sinal de medo de que ele próprio, o líder do Chega, passe à segunda volta. Eu acho que o Primeiro-Ministro não devia ter entrado na campanha presidencial. Acho que é um erro que cometeu, mas sobretudo mostra que está com medo de alguma coisa. E se está com medo de quem pode estar na segunda volta e se acha que tem receio de eu ir à segunda volta das eleições, é porque não está a fazer as coisas bem. O Primeiro-Ministro que está preocupado com a relação que vai ter com o Presidente da República é porque não está a cumprir com integridade, com o zelo e com os objetivos que devia ao papel de Primeiro-Ministro. É porque está a falhar. Para André Ventura, Luís Montenegro quer uma marioneta em Belém. E também João Coutinho Figueiredo responde aos apelos ao voto útil feitos por Luís Montenegro. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que a candidatura que protagoniza é aquela em que os social-democratas também se podem rever e não precisa de ouvir sermões do Primeiro-Ministro. Não é preciso que o Sr. Primeiro-Ministro nos venha dizer que é um sério que eu escuto nas presidenciais de Portugal e que não se pode brincar. O Sr. Primeiro-Ministro não se pode brincar. Porque o espírito reformista que já foi do PSD, que já foi de Sá Carneiro, a coragem que já foi do Pedro de Passos Coelho, hoje está nesta candidatura. É o que enfatiza João Coutinho Figueiredo em Lisboa, na apresentação da lista de personalidades que apoiam este candidato, uma iniciativa que contou com cerca de 400 apoiantes. E não foi só Luís Montenegro a apelar ao voto útil em Marcos Mendes, também o antigo líder do PSD, Luís Filipe Menezes, faz o mesmo. Diz o autarca de Gaia que, com o cenário de fragmentação política que Portugal vive, nesta altura, o papel do Presidente da República ganha maior relevância. Nestes 15 dias, refletir. Para meu entender, só existem duas possibilidades. Ou o país regressa e volta a tentar um caminho, que foi o caminho que conduziu o país a uma situação muito complexa e muito difícil, que de uma certa forma foi responsável pela divisão político-partidária em que o país mergulhou, e voltar atrás 10 anos, ou continuar a andar para diante num clima de unidade, de compreensão, de trabalho conjunto dos diferentes forças democráticas. Luís Filipe Menezes alerta para aventuras e experimentalismos em Belém. O antigo líder do PSD participou numa iniciativa de campanha em Gaia com algumas dezenas de apoiantes de Marcos Mendes. E ouvimos ainda António José Seguro, que faz também um apelo ao voto útil. Mas à esquerda, Rita. O espaço democrático à esquerda, ao centro-esquerda, corre o risco de ficar de fora da segunda volta. E isso teria consequências profundas, não para o partidarismo, mas para o país e para o equilíbrio democrático. Por isso digo com muita frontalidade: o voto em António José Seguro é um voto útil para garantir à esquerda e ao centro-esquerda a presença na segunda volta. António José Seguro promete, se for eleito, o regresso às presidências abertas e de proximidade. E foi o primeiro dia de campanha oficial para as eleições presidenciais de 18 de janeiro. E passamos agora para a atualidade internacional. A primeira-ministra dinamarquesa pede a Donald Trump que pare com as ameaças de anexar a Groenlândia. Hoje, numa entrevista à revista The Atlantic, o presidente norte-americano voltou a apontar como alvo o território autónomo da Dinamarca. Sublinha que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para a defesa do país. Trump tem sugerido que este território deve mesmo ser anexado pelos Estados Unidos. Entretanto, na última hora, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, emitiu um comunicado a pedir diretamente ao presidente dos Estados Unidos que pare com essas ameaças. Diz mais: os Estados Unidos não têm qualquer direito a anexar uma das 3 nações do reino da Dinamarca e que não há qualquer sentido nesse tipo de conversa.
E Vanessa, não é só a Groenlândia que é vista como o próximo alvo dos Estados Unidos, Cuba também pode estar na mira. Pelo menos o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio deixa essa hipótese em aberto. O governo cubano é um grande problema. O governo cubano é um grande problema. Eu acho que eles estão em muitos maus lençóis, sim. Não vou dizer as nossas políticas futuras, os próximos passos, mas não é nenhum mistério que não somos grandes fãs do regime cubano. Declaração de Marco Rubio, que é o homem na administração Trump com o cargo equivalente ao de Ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi entrevistado pela NBC News. Entretanto, Espanha e mais 5 países da América Latina condenam o ataque dos Estados Unidos na Venezuela e num comunicado conjunto dizem que é um precedente perigoso. Extremamente perigoso para a paz e a segurança regional, é o que se lê nessa posição conjunta. Para além de Espanha, também Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai rejeitam as ações unilaterais de Donald Trump em território venezuelano. A operação da madrugada de ontem resultou na captura de Nicolás Maduro e pelo menos na morte de 80 pessoas. Já ontem, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tinha dito que não reconhecia Maduro como presidente legítimo da Venezuela, mas também avisou logo que não iria reconhecer como legítimo o ataque dos Estados Unidos, uma violação do direito internacional. Nesta declaração conjunta, Espanha e os outros 5 países reforçam isso mesmo, que houve uma violação do direito internacional e alertam para os riscos que corre a população civil, exigem que esta situação na Venezuela seja resolvida só por via de meios pacíficos, pelo diálogo e pela negociação e que os venezuelanos têm uma palavra a dizer. E já há uma confirmação, Nicolás Maduro vai ser presente a juiz já amanhã. E também à hora, Rita, 5 da tarde, hora de Lisboa, meio-dia em Nova Iorque. De acordo com o Washington Post, o presidente da Venezuela, capturado ontem, vai ser interrogado pelo juiz Alvin Ellerstein no Tribunal Distrital da Baixa de Manhattan. Também amanhã, Delcy Rodrigues toma posse como presidente interina da Venezuela. Essa confirmação chegou também na última hora. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela já deu os poderes à até aqui vice de Maduro, passa a ser mesmo presidente interina, e a Força Armada Nacional Bolivariana declara também em comunicado que apoia Delcy Rodrigues. Seguimos com as notícias e agora vamos falar de futebol. O Porto foi aos Açores vencer o Santa Clara por 1-0 num jogo a contar para o campeonato. O único golo da partida foi marcado ao minuto 50. Gabriel Batista, o guarda-redes do Santa Clara, ofereceu a bola a Samu num lance caricato. O treinador dos azuis e brancos, Francesco Farioli, diz que a vitória foi merecida. Acho que tirámos o melhor proveito de uma equipa muito difícil. É claro que a jogada do golo aconteceu devido a um infortúnio do guarda-redes deles, mas no final acho que no geral merecemos a vitória. Criámos boas oportunidades, atacámos bem, atacámos com estrutura num campo que, como todos sabemos, é realmente complicado, contra uma equipa que está muito bem organizada, com jogadores muito rápidos e muito fortes em momentos de transição. Francesco Farioli, em declarações à Sport TV, depois deste jogo com o Santa Clara. O técnico da equipa açoriana, Vasco Matos, não ficou satisfeito com o resultado, elogia ao mesmo tempo a competitividade e intensidade do jogo dos azuis e brancos. Obviamente saímos tristes porque fizemos um grande jogo contra uma excelente equipa, equipa muito competitiva, segura no jogo, sempre muito ligado ao jogo, muito competitivos, muito intensos. Sabíamos que íamos defrontar um adversário também muito forte, qualidade individual, organização, também uma equipa muito física que nos ia causar grandes problemas, e a equipa deu uma grande resposta dentro daquilo que nós temos vindo a falar, no crescimento da equipa, no foco. Vasco Matos, treinador do Santa Clara, à Sport TV. Com a vitória de hoje, os Dragões ampliam a vantagem na liderança do campeonato sobre o Sporting, segundo classificado. Já a equipa dos Açores segue em 13º lugar, tem os mesmos pontos do Nacional. E ainda falamos do tempo, está frio e vai ficar ainda mais a partir de amanhã. Sim, temperaturas negativas em alguns distritos do país. São agora 9 que estão sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Inicialmente estava previsto que fosse só segunda e terça-feira, agora este aviso é prolongado até quarta. Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, Beja e Faro vão ter valores bastante baixos de temperatura mínima nos próximos dias. Em alguns casos, como dizia, até negativos. Guarda, por exemplo, vai chegar aos 5 graus abaixo de zero. Bragança, -4. Vila Real, -2. Viseu e Braga, -1.
E seguimos com as notícias. Morreu a fadista Maria do Rosário Betancourt. Tinha 92 anos, morreu ontem no Hospital de Torres Vedras. A notícia foi avançada pela família esta noite à Agência Lusa. Verdes campos, verde vida, toda a campina florida, de repente. Maria do Rosário Betancourt nasceu numa família de artistas, estreou-se aos 19 anos ao lado do fadista Fernando Farinha na antiga emissora nacional, cantou em várias casas de fado de Lisboa, gravou sobretudo nos anos 60 e 70 do século passado. Os mais conhecidos, os álbuns Canto Presente e Para Cada Mão Uma Rosa. O Museu do Fado lembra que Maria do Rosário Betancourt gravou e atuou com instrumentistas como Raul Neri, Fontes Rocha, Joel Pina, António Chainho, José Maria Nóbrega, Raul Silva e José Pracana. Maria do Rosário Betancourt morreu ontem, aos 92 anos. E esta canção que escutamos chama-se então Verdes Campos e ficamos a ouvir mais um pouquinho. Já nasce trazendo espinho e mal recuando pisada. Foi Jornal das 10, edição da jornalista Vanessa Cruz.